A convenção de hoje foi do Partido Novo. O ex-governador mineiro Romeu Zema foi confirmado como candidato da sigla à presidência da República. Ele disse que a sua bandeira é estar contra o PT. A reportagem é de Aline Beckett. Romeu Zema foi oficializado candidato do Novo à presidência da República. A homologação ocorreu por aclamação durante Convenção Nacional do Partido, realizada em Brasília. É a primeira vez que o ex-governador de Minas Gerais disputa o Palácio do Planalto. No discurso, Zema procurou destacar a experiência como empresário e governador de Minas Gerais. Ressaltou que nunca respondeu por casos de corrupção, voltou a defender presidente sem rabo preso e fez críticas ao governo do presidente Lula e ao Supremo Tribunal Federal. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula e de PT. Ninguém. No passado foi mensalão, petrolão, mala de dinheiro, lava-jato, e agora nós estamos aí, Banco Master, desconto dos velhinhos. E um governo que não tem plano de futuro, um governo que só pensa em eleição. Tudo que dá certo nesse país, parece que o PT não gosta. E a minha bandeira é estar contra o PT. Oficializado o candidato à presidência pelo Novo, Romeu Zema aproveitou a convenção para apresentar os principais eixos da campanha. Defendeu o histórico como gestor, fez críticas ao PT e ao Supremo Tribunal Federal, reforçou o discurso de combate à corrupção e à criminalidade e um ponto ficou em aberto: a definição do candidato a vice, que deve ser anunciada até o dia 5 de agosto. Na área da segurança pública, Zema prometeu enquadrar facções criminosas como organizações terroristas e construir um presídio de segurança máxima em uma região remota da Amazônia para líderes do crime organizado. O candidato afirmou que a proposta tem como referência experiências internacionais de combate à violência. Eu quero que o Brasil retome a soberania que nós estamos perdendo. Tem gente falando aí que está perdendo a soberania porque os Estados Unidos enquadraram as organizações, facções criminosas como terroristas. O Brasil é que já deveria ter feito isso há muito tempo. Questionado sobre a composição da chapa, Zema elogiou o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, especialmente pelo combate à corrupção, mas afirmou que ainda não há definição. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, disse que o Novo mantém conversas com outros partidos e que a decisão ficará a cargo do Diretório Nacional. Sobre as pesquisas, Zema afirmou estar confiante. Comparou a disputa deste ano à eleição de 2018 em Minas Gerais. Disse enxergar um sentimento antissistema no eleitorado e avaliou que a campanha deve ganhar força ao longo dos debates. Você viu na reportagem da Aline Beckett, Romeu Zema, assim como Flávio Bolsonaro, ainda não definiu quem será o candidato a vice. As críticas do ex-governador de Minas ao Supremo Tribunal Federal podem atrapalhar uma aliança com o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. A análise é de Edilene Lopes. O Partido Novo confirmou o nome do ex-governador Romeu Zema como candidato à presidência da República em convenção realizada aqui em Brasília nesta segunda-feira, mas segue em busca de um vice. As conversas mais intensas no momento são com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que está no Democracia Cristã. O movimento foi feito pelo DC na semana passada, que procurou o Partido Novo para ofertar um nome como vice e ofereceu o nome do magistrado, que ainda não disse se vai ou não para a disputa. Mas fato é que o Democracia Cristã fez essa movimentação e o Partido Novo o acolheu. Depois disso, já aconteceu uma conversa entre o governador Romeu Zema, o ex-governador Romeu Zema, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Eles conversaram por telefone. Foi uma conversa, segundo me relataram algumas fontes, de cerca de 5 minutos, classificada como positiva e animadora. E depois disso, os dois devem ter um encontro na semana que vem, no Rio de Janeiro. O ex-governador vai ao Rio de Janeiro para uma entrevista e deve aproveitar para ter esse encontro com
Joaquim Barbosa. Interlocutores de Zema me disseram que eles tentaram fazer esta reunião nesta segunda-feira aqui na capital federal, onde Joaquim Barbosa tem um escritório, mas não foi possível. Então, o encontro fica para a semana que vem. Qual é o principal desafio do Partido Novo e do governador Romeu Zema em uma eventual chapa com Joaquim Barbosa? É ter como seu vice um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. E a principal pauta de campanha até agora, apresentada pelo governador Romeu Zema, é contra o STF. É uma pauta anti-Supremo Tribunal Federal com muitas críticas. Então, esse encaixe teria que ser muito bem alinhado. Mas aí o Partido Novo vê uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Com alguém que esteve dentro do sistema, dentro da instituição, pode fazer críticas que sejam críticas com muita credibilidade e apontar de fato os erros do sistema. Então, essa é a aposta do Partido Novo para Joaquim Barbosa. Existe também uma complexidade, porque dentre os novistas, alguns acreditam que Joaquim Barbosa está no espectro ideológico alinhado na centro-esquerda. Nas eleições de 2022, por exemplo, no primeiro turno, declarou o voto ao presidente Lula e que essa seria uma questão mais difícil de manejar entre os eleitores de Zema. Agora, a pauta STF para o Partido Novo é possível desde que o ministro Joaquim Barbosa tope. Então, o Partido Novo vai para essa conversa na semana que vem entre os dois e espera ter um resultado positivo. O Novo, que já tentou aliança com outros partidos, como o Podemos, sugeriu que Geraldo Rusfino, que vai ser candidato do partido do Podemos ao Senado, lá em São Paulo, fosse o vice de Zema. O partido não topou, porque as principais legendas querem quem tenha tempo de televisão e também recursos, e esse não é o caso do Partido Novo e nem do governador Romeu Zema. Então, a tendência é que eles tenham uma aliança com partido mais ou menos do mesmo tamanho, com menos representatividade no Congresso Nacional. O Novo até tentou flexibilizar um pouco seu entendimento sobre o uso do fundo partidário, do fundo eleitoral. Isso aconteceu, mas ainda não é um partido atrativo para alianças com outras legendas. Tem, salvo engano, 1 senador e 5 deputados federais, mais próximo da realidade do Democracia Cristã, que tem também, salvo engano, um deputado federal. Então, a conformação, embora o Partido Novo converse com outros partidos, é para fechar com Democracia Cristã, pelo menos uma conversa em andamento. Edilene Lopes esteve na convenção do Partido Novo hoje em Brasília, assim como a nossa analista Larissa Rodrigues, que viu de perto o lançamento da candidatura do ex-governador de Minas Gerais à presidência da República. Aliás, a Larissa nos conta a dificuldade de Romeu Zema de conseguir apoios de outros partidos à sua candidatura. Assim como aconteceu com outras candidaturas, Romeu Zema fez a sua convenção, anunciou seu nome agora candidato do Novo à presidência da República, mas não anunciou o vice. A gente tem percebido que esse é um problema nessas eleições. Dificuldades de fazer coligação por parte de diversos candidatos, dificuldade de conseguir tempo de televisão. O Novo não tem tempo de televisão sem coligação, isso fica ainda mais distante e segue aquela aposta de aumentar um pouquinho o discurso, ir para as redes sociais, tentar viralizar. Durante o evento em Brasília, Romeu Zema voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção. A palavra PT e Lula, essas palavras foram repetidas algumas vezes durante discurso e entrevista de Romeu Zema, mas no discurso, o candidato do Novo não citou nenhuma vez o nome de Flávio Bolsonaro. Na hora das perguntas, nós, jornalistas, claro, fizemos o nosso papel, questionamos sobre Flávio Bolsonaro e ele disse que o que tinha para falar de Bolsonaro já falou, que não voltaria a esse assunto. O que diferencia o pré-candidato Romeu Zema, que atacou principalmente relacionado ao caso Master, ao Dark Rossi, aos repasses que Flávio Bolsonaro teria recebido de Vocaro, teve ataques criticados dentro do PL de Romeu Zema ao candidato, mas em Brasília, agora nessa convenção, parece que agora que é candidato, a palavra, o nome, esse adversário a ser atacado, Flávio Bolsonaro, ficou para o passado. Para além disso, chama atenção, claro, nessa convenção do Zema, a ausência dos deputados federais. Tivemos um senador, Eduardo Girão, esteve por aqui. Tivemos o ex-deputado que tenta voltar para a política, o Dallagnol. Enfim, teve outros nomes do Novo, mas deputados federais a gente também não visualizou. O que mostra que sim, vai ser um desafio tentar juntar mais gente para essa campanha. Romeu Zema ainda patina nas intenções de voto, tem esse desafio de tentar ser mais conhecido,
pelo público, o que fica ainda mais difícil, sem tempo de televisão. E a gente deve ter daqui para frente tentativas ainda de conseguir um vice fora do Novo. Essa data está perto de terminar, vai até 5 de agosto, mas ao que tudo indica, mais uma vez, uma chapa pura do Novo para a disputa à presidência da República. Adversários a serem atacados. Deve focar novamente o Novo nos ataques ao comandante do Palácio do Planalto. Zema chegou a dizer que a sua bandeira sempre será contra o PT e fez referência, ele que foi governador ali de Minas Gerais, às dificuldades do PT de conseguir um candidato dentro de Minas Gerais. Diz que teve Lula, vou abrir aspas aqui, que pegar no laço o atual candidato e, para além disso, disse que se o PT tiver candidato próprio ao governo de Minas Gerais, que vai ser, mais uma aspa aqui, um vexame. Vamos seguir acompanhando, claro, todas essas movimentações. Agora, candidato à presidência da República, Romeu Zema, do Novo. Depois da convenção, Romeu Zema conversou com o CNN 360 e nessa entrevista ele negou que a direita esteja fragmentada e disse que o grupo estará unido para um eventual segundo turno. A direita não está fragmentada. A direita, da mesma forma que ocorreu no Chile alguns meses atrás, vai estar toda unida no segundo turno. Eu quero ir para o segundo turno, mas se outro candidato for, eu nunca vou estar apoiando a esquerda. E tenho certeza que eles a mesma coisa. A CNN Brasil convidou os 5 pré-candidatos mais bem colocados nas pesquisas para entrevistas no estúdio da CNN ou no local da respectiva convenção partidária. Flávio Bolsonaro, do PL, diz ter compromissos prévios e não pôde agendar a entrevista. Ronaldo Caiara, do PSD, foi entrevistado no domingo. Renan Santos, do Missão, confirmou presença e o presidente Lula, do PT, ainda não respondeu. Caio Junqueira, em que Romeu Zema deve apostar para subir nas pesquisas? 3 frentes, basicamente. A primeira, esse contexto geral de combate aos privilégios, representado pela visão da campanha do Romeu Zema no Supremo Tribunal Federal. Os privilégios, os intocáveis, os inimputáveis, os que estariam, segundo eles, acima de tudo e de todos. Então, essa linha, primeira, combate aos privilégios, representado ali pelo Supremo Tribunal Federal. Segunda frente, a gente viu aí na reportagem, uma linha de devolver as áreas ocupadas por facções criminosas ao longo do país para a população. Então, trabalhar muito essa questão da violência urbana, da segurança pública e, principalmente, que o Estado retome áreas que perdeu para o crime. E o terceiro ponto, uma defesa muito clara de uma virada econômica, um caminho ali que eles chamam de caminho da prosperidade, um choque de gestão, melhoria de ambiente de negócios, uma visão e uma implementação de uma linha liberal na economia brasileira, Márcio. Então são principalmente essas 3 frentes de atuação daqui até o primeiro turno em outubro.